Primeira carta do apóstolo Pedro. Introdução. Desde os primórdios da Igreja, a autoria de 1 Pedro é atribuída ao apóstolo Pedro, como bem indica o próprio prefácio da Epístola, capítulo 1, versículo 1. Os pais da Igreja foram unânimes ao reconhecerem a canonicidade do texto sagrado e a autoria de Pedro. Por volta do ano 95 depois de Cristo, primeiro Clemente revela ter bom conhecimento do conteúdo dessa epístola. Mais tarde, Irineu, 1140 a 203 depois de Cristo, Tertuliano, 150 a 222 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, 155 a 215 depois de Cristo, e Orígenes, 185 a 253 depois de Cristo, confirmaram a aceitação universal desta obra de Pedro, assim como Policarpo, que fora discípulo do apóstolo João, já havia feito uso de 1 Pedro para produzir sua missiva orientadora aos cristãos de Filipos por volta do ano 140 depois de Cristo. O grande Eusébio demonstra que o texto de 1 Pedro havia conquistado por volta do século IV completa aquiescência a respeito canônico da Igreja em muitas partes do mundo civilizado da época. A partir da Reforma, recrudesceram alguns questionamentos quanto à autoria de Pedro. Alguns críticos alegaram que a qualidade literária e gramatical do grego idiomático empregado nessa carta excede em muito as capacidades naturais do apóstolo Pedro, um simples pescador com baixo nível de instrução formal, originário da Galileia. Contudo, temos de considerar que na época de Pedro, a mesma da formação da Igreja passou a ser comum. No mundo mediterrâneo e palestino, falaram-se 3 idiomas notadamente: o aramaico, o hebraico e o grego. O fato de não ser escriba de formação certamente não o impediu de ter se esmerado na língua grega, a fim de intensificar seu profícuo ministério. Além disso, Pedro nos informa claramente que contou com a ajuda de Silvano. No original grego, Pedro usa uma expressão que claramente comunica que Silvano não somente foi o portador da carta, mas que o ajudou, literalmente por meio de, a redigi-la, capítulo 5, versículo 12. Assim como Paulo e Pedro, era comum os mestres contarem com a competente colaboração de um amanuense, especialista em gramática e caligrafia em grego, língua oficial para relações internacionais, para uma boa redação dos seus livros, cartas e missivas, todos reconhecidos como documentos de máxima importância na época. Atos 15, 22 a 29. O apóstolo Pedro define bem o tema central de sua breve carta aos cristãos judeus e gentílicos dispersos, espalhados por grande parte da Ásia Menor. A verdadeira graça do Senhor, sob a qual os crentes devem viver firmes. Capítulo 5, versículo 12. Algumas dessas pessoas estiveram com Pedro em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos 2, 9 a 11. Paulo também já havia pregado e discipulado em algumas dessas províncias, Atos 16, 6. Pedro, então, usa a situação de dispersão e temporalidade social e política desses irmãos para falar da peregrinação cristã sobre a terra e alertar seus filhos na fé para o fato de que os crentes em Cristo são verdadeiros cidadãos do céu e assim devem se comportar enquanto durar sua jornada neste mundo. 1 Crônicas 29, 15. Mesmo considerando a brevidade desta santa missiva, somos contemplados com uma série de princípios doutrinários e sábios conselhos práticos sobre a vida diária do cristão que permeiam quase toda a carta. É o próprio Pedro quem nos revela que estava na Babilônia quando produziu sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13. Segundo os mais renomados biblistas, historiadores e arqueólogos, o apóstolo Pedro
assim como João no Apocalipse e vários outros autores da época, Atos 17, 9 e 10, usou um nome enigmático conhecido entre seus leitores para identificar a cidade de Roma, centro político e militar do mundo naquele momento histórico. A perseguição ideológica era absolutamente arbitrária, autoritária, inescrupulosa e violenta. Ao menor sinal de crítica ou rebelião contra a figura divinizada do imperador romano ou em relação ao sistema vigente, os acusados eram sumariamente presos, torturados e muitas vezes crucificados, com requintes de crueldade. A tradição e a documentação histórica disponível hoje vincula o apóstolo Pedro, especialmente na parte final de sua vida, à antiga e grande cidade de Roma, onde o apóstolo escreveu sua epístola por volta do ano 65 depois de Cristo, levando em consideração as obras conhecidas de Paulo naquele momento, especialmente a carta aos Romanos, bem como a epístola anônima aos Hebreus. 1 Pedro, capítulo 1, preâmbulo e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda a espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando, não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Comentário do capítulo 1. A expressão peregrinos é aplicada aos cristãos como pessoas que residem temporariamente na terra, porém são cidadãos do céu, onde têm assegurado seu lar eterno. 1 Crônicas 29:15. Pedro dirige sua carta aos crentes, especialmente aos dispersos, cristãos judeus e gentios, espalhados por quase toda a Ásia Menor. Muitos desses crentes estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos 2, 9-11. O apóstolo Paulo também anunciou o evangelho em muitas dessas províncias, Atos 16, 6. Pedro demonstra como as três pessoas da Trindade participam do plano de salvação da humanidade, Romanos 8, 29. O Espírito Santo é a pessoa que nos chama das trevas em que jaz toda a terra para a maravilhosa luz e vida eterna em Cristo, segundo a vontade, eleição, escolha de Deus. 1 Coríntios 7,14. O processo de santificação, através do qual o Espírito Santo nos conduz, produz em nosso ser o verdadeiro e sincero arrependimento e uma nova mente espiritual, ensinável e obediente à palavra de Deus e à direção do Espírito. O sangue de Cristo é a purificação e o selo da nova aliança de Deus com seu povo. Números 19:9, Hebreus 9:11-28. A esperança para o cristão sincero não é apenas um desejo ilusório ou expectativa idealista, mas a absoluta convicção, fé, quanto à ação de Deus em sua vida pessoal e na história. O crente tem o privilégio de ter quantas audiências particulares com Deus desejar, oração, e a qualquer momento ser ouvido atentamente pelo Senhor, sem que com isso o Criador deixe de administrar todos os demais detalhes do universo. Para os cristãos, o sofrimento é uma prova, e essa fé inabalável, gravada em seus corações pelo Espírito de Cristo. A salvação tem três aspectos: a justificação, quando aceitamos a graça salvadora do sacrifício vicário de Cristo; a santificação, o processo de nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Senhor ao longo de nossa caminhada na terra; e, finalmente, a glorificação, o encontro definitivo e eterno com nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, segundo Timóteo 1:9. O verbo grego original frourio, que significa protegidos ou guardados, usado no tempo passivo, é uma clara constatação do poder de Deus dirigido ao cuidado e à preservação dos santos,
2 Coríntios 11, 32. O próprio Jesus, após sua ressurreição e na presença dos apóstolos, já se havia congratulado com as pessoas que no futuro, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, nem terem visto suas obras maravilhosas pela fé, iriam crer em sua pessoa e palavra, convertendo-se de todo o coração a Deus. João 20, 29. Pedro usa o termo grego original, transliterado por psikon, que muitas versões traduzem apenas como alma, mas cujo sentido amplo pode ser melhor compreendido pela expressão pessoa, ou seja, todo o nosso ser. Pedro não está excluindo o corpo físico renovado do céu. Esse termo aparece 6 vezes nessa carta. Pedro refere-se ao Espírito Santo como Espírito de Cristo, porque Cristo o enviou, João 16, 7, e realizou sua obra na terra por meio dele, Lucas 4, 14 e 18. Os sofrimentos e aflições vivenciados por Jesus Cristo em sua peregrinação pela terra são uma ilustração viva dos nossos desafios e provações. Contudo, todos os crentes sinceros ligados à videira são beneficiados com a companhia diurna de Deus e com todas as glórias reservadas a seus filhos, assim como Jesus já vive na glória do Pai. Contudo, todos os crentes sinceros ligados à videira são beneficiados com a companhia diuturna de Deus e com todas as glórias reservadas a seus filhos, assim como Jesus já vive na glória do Pai. O sofrimento passageiro e a glória eterna fazem o tema central desta carta. Pedro estabelece um paralelo entre os versículos 11 e 12, entre a geração dos profetas do Antigo Testamento e da Igreja no Novo Testamento. O Espírito e a mensagem são os mesmos no Antigo Testamento como promessa e no Novo Testamento como cumprimento. O Evangelho engloba a mensagem profética junto com sua realização histórica. Todo esse processo é tão impressionante que Pedro usa a expressão grega original epitimnusin para descrever o sentimento de grande ansiedade dos anjos que, conforme o termo original seguinte, parakipzai, perscrutar, agem como alguém que, observando os fatos do alto de uma sacada, encurva-se para mais atentamente acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Os anjos nos contemplam na expectativa de nossa perseverança e glória na fé em Cristo diante dos sofrimentos e os desafios de um mundo que se afasta de Deus. Capítulo 5, versículo 12. Os cristãos sinceros são filhos do Pai Celestial, adotados na família de Deus e herdeiros com Cristo, o primogênito, de toda a glória eterna e bênçãos celestiais reservadas para o povo do Senhor de todos os tempos, etnias e culturas. Os cristãos são os únicos que recebem a autoridade filial e podem orar. Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6, 9. Deus é santo, quer dizer absolutamente separado de qualquer aparência do mal. Essa característica do divino, de profunda aversão à perversidade, deve inspirar seus filhos a persistirem em seu processo diário de santificação, afastando-se da impureza e do pecado. Abacuque 1:13. A expressão grega, aqui traduzida por temor reverente, tem de fato esse sentido de um respeito absoluto a um Pai que é gracioso, que é grandioso em amor e poder e ao mesmo tempo severo e intransigente quanto ao que é saudável, bom e correto. Provérbios 1:7. Nas Escrituras, o termo resgatar significa livrar alguém da escravidão ou de alguma condenação mediante pagamento de alta multa ou fiança. Êxodo 21:30. No mundo grego, os escravos podiam ser redimidos por fiança ou substituição por outra pessoa com características físicas e intelectuais semelhantes. É assim que Jesus Cristo redime os crentes da condenação da lei, Gálatas 3:13,
bem como de toda a maldade que tanto assedia o ser humano em sua jornada sobre a terra. Tito 2,14. Não há moeda ou bens suficientes para o pagamento desse resgate. Somente o sangue do Cordeiro é capaz de substituir nossa condenação à morte, afastamento eterno de Deus por uma vida sem fim em sua presença. Efésios 1,7. Os sacrifícios de sangue oferecidos a Deus no Antigo Testamento constituem-se em peregrinações do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o derradeiro e eficaz, única ação legal e libertadora, capaz de satisfazer completamente a lei instituída pelo próprio Deus. Portanto, Cristo é o Cordeiro Pascal dos crentes, 1 Coríntios 5,7. Ele é o único que tira o pecado do mundo, João 1,29, e não tem nenhuma imperfeição ou mancha, Hebreus 9,14. O apóstolo Pedro afirma que Cristo estava com Deus desde a fundação do universo, aguardando o desenrolar da história e o momento mais oportuno para revelar seu Filho como única possibilidade de salvação da humanidade, Atos 2,17. Eco de uma ordem expressa de Jesus, João 13, 34 e 35. O novo nascimento, a regeneração, é um milagre promovido pelo Espírito Santo de Deus nas vidas das pessoas que recebem com gratidão e sinceridade esse dom de Deus. Tito 3,5. A palavra de Deus é o anúncio do Evangelho, a própria pessoa do Cristo, e conclama o pecador ao arrependimento e à salvação. Tiago 1,18. Neste contexto, a semente é a eterna palavra de Deus, que uma vez pregada, jamais volta vazia. Isaías 55,11, que é incorruptível, não passa nem se desvanece pela ação do tempo ou qualquer intempérie, viva, eficaz e perene. Pedro usa a palavra grega original doxa, glória, para revelar poeticamente o estágio frágil, temporário e passageiro de tudo aquilo que uma pessoa possa ostentar e se orgulhar. Isaías 40, 6-8. Entretanto, aqueles que confiam na palavra do Senhor conhecem seus limites e a graça de Deus, que os sustenta todos os dias, como os lírios do campo, Mateus 6, 28 e 29. Os crentes são como as mais belas e perfumadas flores, quanto mais esmagados pelo mundo e provados, mais exalam o bom perfume de Cristo, segundo Coríntios 2,15. A palavra que deu origem a tudo, que é a própria pessoa de Cristo, João 1, de 1-3, também jamais se desvanecerá ou ofuscará sua glória excelsa. Mateus 24, 35. Capítulo 2. Devemos viver como pedras vivas. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque havíeis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Comentário do capítulo 2. A fome incontida de um bebê recém-nascido é uma ilustração viva do tipo de vontade santa e irresistível que impulsiona um novo e sincero convertido para adorar a Deus e se alimentar dia a dia da palavra do Senhor. Salmo 34, 8. Hebreus 12, 1. O mundo incrédulo rejeita o verdadeiro Deus e a seu Filho desde a antiguidade. Atos 2, 22 a 36. Esculpindo e cultuando objetos em forma de deuses inanimados. Aos crentes, entretanto, Deus revelou seu Filho como a pedra que vive e tem o poder de doar a vida a todos quantos o recebem como Senhor. Mateus 21, 42. Romanos 9, 33. A pessoa de Cristo, o Filho de Deus, é a pedra viva, a palavra, o Evangelho, a água viva, o pão vivo, o caminho. João 1, 1 a 4. João 4, 10 a 14. Hebreus 10, 20. Os crentes também são pessoas geradas pela pedra viva e, portanto, possuem as características da matriz. Somos os sacerdotes da nova humanidade, do novo templo vivo do Senhor, expressão que tem a ver com o tabernáculo, a casa de Deus. Pedro usa o termo grego original, hierateuma, para designar o sacerdócio, não mais como uma atividade profissional, exclusiva e isolada, mas como a obra da coletividade dos adoradores de Deus, movidos por seu Espírito,
em função do sacrifício remidor de Cristo. Cada pedra é uma metáfora da matéria inanimada que, ao receber o Espírito Santo, mediante a fé na pedra viva, transforma-se em sacerdote da graça e em templo do Espírito de Deus. Portanto, a responsabilidade de usar essa liberdade e poder, segundo a orientação de Cristo, a pedra principal e que edifica todo o conjunto da grande construção. 1 Coríntios 15, 45, Atos 2, 33. Essas referências às pedras são, uma vez mais, ecos das poderosas palavras de Cristo, Mateus 16, 18. Pedro deixa claro que a pedra angular que determina todo o projeto, bem como a orientação do desenvolvimento da construção, não é ele, nem qualquer outro líder religioso, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, a pedra viva, Isaías 8, 14 e 15. Atos 4, 11. Há, no entanto, dois tipos de atitudes das pessoas em relação a essa explanação de Pedro: os que creem e assumem seu sacerdócio ao lado de Cristo e os que rejeitam a pedra viva e, consequentemente, tropeçam e caem para sempre. Israel foi considerado o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, Isaías 8, 14 e 15, Efésios 1, 4. Contudo, durante séculos, foram insinceros, desobedientes e incrédulos. Com a vinda e o sacrifício vicário de Cristo, o Senhor chama para si e adota como filhos povos de todas as etnias, tribos e nações, mediante a fé sincera de cada uma dessas pessoas na pessoa e obra redentora do seu Filho. Assim, os gentios, todos os não-judeus, de todo o mundo, que não tinham recebido a misericórdia de terem sido alcançados por Deus, agora em Cristo são todos bem-vindos ao reino eterno, como co-herdeiros e tabernáculos, habitação, vivos de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Malaquias 3,17. Em Oséias, Israel foi desfavorecida por causa da sua incredulidade. Em Romanos, Paulo aplica esse princípio aos gentios em Pedro. Todos os incrédulos, judeus ou não, precisam individualmente acolher a graça da salvação em Cristo, a fim de saírem das trevas e da insignificância para a maravilhosa luz do Pai. Oséias 1, 6 e 9, Romanos 9, 19. Quando Pedro escreveu essa carta, o imperador de Roma era Nero, monarca pagão, injusto e sanguinário, que reinou de 54 a 68 d.C. Toda autoridade estabelecida nas diversas sociedades humanas depende de Deus para sua existência. Romanos 13, 1 e 2. Contudo, a obediência a qualquer autoridade jamais pode caracterizar uma violação à palavra de Deus. Atos 4, 19. Os cristãos estão livres das amarras do pecado e das filosofias do sistema mundial para adorar a Deus de tal forma que seu testemunho de vida impressione positivamente até o pior dos incrédulos, fazendo-os pensar melhor a respeito de se renderem a Deus e a sua palavra. Mateus 5,16. Apesar de os autores do Novo Testamento não atacarem diretamente a escravatura como instituição, foi a Bíblia a base das ideias democráticas igualitárias do homem livre. Os ensinos básicos neotestamentários podem ser também aplicados perfeitamente em nossos dias aos relacionamentos entre patrões e empregados. Efésios 6, 5 a 8. Colossenses 3, 22 a 25. As Escrituras profetizam e atestam a absoluta impecabilidade de Jesus Cristo em todas as fases de sua vida. Isaías 53, 9, Atos 3, 14. Em consequência do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição, os crentes estão posicionalmente mortos para o poder do pecado, a fim de que terem toda a liberdade para viverem vidas novas e se apresentarem a Deus perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro, como instrumentos de justiça numa sociedade corrupta e corruptora.
Isaías 53, 5 e 12. Pedro usa a palavra pastor ao nos levar a pensar nas ovelhas desgarradas, citadas pelo profeta Isaías 53, em referência à pessoa e à obra de Cristo. A expressão bispo, literalmente em grego episkopoi, tem uma conotação mais acadêmica, além das capacidades de administração eclesiástica, ampliando o significado do mistério pastoral. Esses termos, quando aplicados aos líderes espirituais da igreja, não indicam duas funções ou cargos diferentes. São usados para comunicar que alguns servos são mais servos que outros e devem zelar com amor fraternal pelo rebanho de Deus como supervisores, presbíteros do bem-estar da comunidade. Salmo 23, 1, João 10, 10 ao 14. Capítulo 3. Como deve viver a família cristã? Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi
e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Comentário do capítulo 3. Assim, como todos os cristãos devem sujeitar-se às autoridades governamentais instituídas por amor e fé no Senhor, e os escravos ou empregados a seus senhores e patrões, as esposas crentes, devem aos seus maridos a mesma submissão. O verbo grego sujeitar, usado nessas orientações, tem a mesma raiz em sua forma imperativa. Hipotagete significa colocar-se espontaneamente sob a missão ou a responsabilidade de outrem. A missão aqui é a construção de um lar confortável para a família. Até mesmo os maridos que se opõem ao evangelho, esse é o sentido literal da expressão no original grego, poderão ser ganhos. Em grego, kerde tesontai, termo técnico no Novo Testamento, cujo sentido é o de cooperar intensamente para levar alguém à presença de Cristo. No entanto, a esposa não deve pregar sistematicamente para seu marido renitente, mas demonstrar, mediante seu procedimento diário, como vive uma pessoa salva, cuja fé e esperança estão plenamente depositadas no Senhor. É natural e apreciável que as mulheres se arrumem de forma a valorizar sua personalidade, bem como seus dotes físicos e estéticos. A ênfase da instrução bíblica não está tanto no tipo dos adornos. Entretanto, o exibicionismo em geral, como os arranjos excêntricos para os cabelos, uso de roupas extravagantes ou luxuosas, joias finas e exóticas e caros acessórios de moda, não conseguem superar, especialmente no dia a dia, a beleza e elegância de uma mulher graciosa, gentil, delicada, mansa, compreensiva, e que não depende da sua capacidade de sedução e verbalização para realizar tudo o que deseja, pois sabe esperar confiante no Senhor. Romanos 7, 22. À medida que o tempo passa, a sociedade em geral se distancia mais e mais da verdadeira adoração a Deus, respeito e obediência à sua palavra. O fato de Sara tratar Abraão de Senhor era um sinal de consideração e elevada estima para os padrões do povo de Deus no Oriente daquela época. O princípio subjacente, entretanto, é que as atuais discípulas de Sara são as crentes que buscam agradar a Deus em primeiro lugar e, por isso, desenvolvem uma personalidade paciente, bondosa e destemida, ou seja, não se deixam influenciar ou amedrontar por nada nem por ninguém. Provérbios 3, 25 a 27. Ao homem cabe cuidar com dignidade e carinho da mulher, como ser mais delicado e sensível. Entretanto, a mulher é igual ao homem quanto à graça salvadora e às responsabilidades do discipulado cristão. Gálatas 3, 28. A desobediência à palavra de Deus prejudica tanto a comunhão com Deus quanto a vida conjugal e o relacionamento com a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12. As advertências de Pedro são ecos das palavras de Jesus, Paulo e Tiago, Mateus 5, 10, 12 e 44. Contudo, ele cita parte do Salmo 34 a fim de encorajar todo cristão a praticar as virtudes ensinadas nos versículos 8 e 9, com a promessa de uma vida feliz, apesar das tribulações cotidianas, contando com as bênçãos
dos versículos 10 a 12. É muito difícil que alguém venha a sofrer fazendo o que é certo, direito e altruísta. No entanto, mesmo que isso venha a ocorrer, o cristão é encorajado a temer a Deus e nele confiar absolutamente. Isaías 8:13. O cristão está sob as bênçãos de Deus e de posse da verdade, portanto, não tem do que se envergonhar ou temer. Sua apologética, defesa da fé, deve ser proclamada com mansidão, paciência e consideração à pessoa humana daqueles que se opõem, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus e crescemos da iluminação do Espírito Santo. Sempre que tratamos aqueles que nos caluniam ou difamam com mansidão, compreensão e respeito, inclusive baixando o tom da nossa voz, demonstramos que a amargura do oponente não faz sentido e entregamos a situação ao perfeito juízo de Deus. Mateus 5, de 1 a 12. Não há, nem haverá mais qualquer sacrifício pelos pecados da humanidade. Filipenses 2, 5 a 11. Hebreus 9, 25 a 28. Pedro usa propositalmente, a expressão original grega kerusein, proclamar ou anunciar, em vez de evangelizar, para deixar bem claro o tipo de pregação vitoriosa realizada por Jesus sobre o inimigo, a toda a malignidade do universo, segundo Pedro 2, 4 e 5. Nessa passagem, o dilúvio simboliza o batismo, e o batismo ilustra a própria salvação. No dilúvio, a água representou a morte de todos os ímpios. O batismo evoca a morte redentora de Cristo e figura a morte do velho homem no crente. O batismo, portanto, é o grande símbolo da salvação por ilustrar vividamente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, nossa arca e a nossa identificação com Ele nessas experiências. Romanos 6, 3 e 4. A responsabilidade do cristão é esforçar-se para que todo o simbolismo do batismo se concretize em seu convívio prático e diário com o Espírito Santo. A salvação ocorre pelo poder transcendente da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Atos 1, 9 a 11, Efésios 1, 21, Efésios 6, 12. Capítulo 4. O crente morre para o pecado. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo, além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles achavam estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada e de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito de Deus. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus.
Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, participante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Comentário do capítulo 4. Pedro ressalta o exemplo de Cristo ao sofrer todo tipo de injustiça, vencendo tentações e provações mediante sua amorosa submissão ao Pai e prática do bem. Sofrimentos graves por amor a Cristo promovem valioso crescimento espiritual e santificação. Filipenses 2, 5 a 11. Assim que raiar o dia do juízo final, todas as pessoas, vivos e mortos, comparecerão diante de Deus, o Supremo Juiz, que delegará a seu Filho, Jesus Cristo, a condução do julgamento. A misericórdia de Deus, entretanto, manifesta no Evangelho, garante a vida eterna no Espírito, mesmo aos que morrerem antes do glorioso retorno do Senhor. João 5, 27, Atos 17, 31, Romanos 2, 5 e 16. Pedro refere-se à pregação feita no passado para pessoas que viviam naquela época, mas que já haviam morrido quando esta carta foi escrita. O Novo Testamento é claro no sentido de que não haverá qualquer oportunidade para a salvação após a morte. Hebreus 9, 27. Os cristãos devem esperar o glorioso retorno de Cristo, expressando um caráter celestial na maneira fraterna com que se relacionam com todas as pessoas e cooperam entre si, segundo Pedro 3, 11 a 14. Devem ser caracterizados pela maneira sábia como vivem e tomam suas decisões diárias em função da sua maior prioridade, que é adorar ao Senhor, amar as pessoas ao seu redor e vigiar em oração. Lucas 18, 1, Gálatas 5, 23. Novas expressões que soam como eco das palavras de Jesus. O amor fraternal entre os cristãos deve ser sincero e demonstrado no dia a dia mediante atitudes práticas. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Só o amor cristão é capaz de perdoar tudo e sempre que necessário, assim como o Senhor fez em relação aos nossos erros e pecados. Provérbios 10, 12, Efésios 4, 32. Os crentes em Cristo são abençoados com dons espirituais para servirem melhor uns aos outros, à igreja, testemunharem ao mundo como vivem os cidadãos do reino. Romanos 12, 4 a 13, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Poucas são as vezes em que a expressão popular cristão, literalmente em grego pequenos cristos, foi usada pelos apóstolos para identificar os crentes em Cristo. Atos 11, 26, Atos 26, 28. As perseguições que os crentes sofriam na época de Pedro
eram o início dos julgamentos enviados por Deus com o objetivo de purificar o seu povo. No final dos tempos, o juízo se intensificará a fim de que toda a igreja seja purificada. Ao término desse período escatológico, virá o terrível e definitivo julgamento de todos quantos se rebelam, ímpios e pecadores, contra o Senhor e sua palavra eterna. Marcos 13, 20, Apocalipse 6, 15 a 17. Se Deus não poupa seu próprio povo do julgamento, quanto mais severo e punitivo será o juízo que infligirá aos incrédulos. Capítulo 5. Líder deve ser exemplo vivo. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém. Com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita conosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Comentário do capítulo 5. Paulo foi nomeado apóstolo pessoalmente por Jesus Cristo. Contudo, como pastor, ele se solidariza com os presbíteros das igrejas cristãs espalhadas por toda a Ásia Menor, com o propósito de animá-los na fé diante das graves provações pelas quais estavam passando. Atos 20, 17. O texto grego original traz a expressão martis, que neste contexto significa testemunha ocular. Pedro seguia a Cristo desde os primeiros dias do seu ministério na terra, participou dos sofrimentos mais terríveis impostos ao Senhor e contemplou sua glória. Mateus 26, 58, João 18, 10 a 16. Por isso, tem toda a autoridade para nos encorajar na difícil caminhada cristã, com a certeza de que, passados esses tempos de provação, nós também vamos participar da glória eterna do Senhor. Atos 1, 8, João 1, 14. Aqui, como em passagens anteriores, recebemos um maravilhoso eco das palavras de Jesus, as quais ficaram gravadas na mente e no coração de Pedro. João 10, 1 a 18. Ao escrever essa carta de consolo e encorajamento, Pedro está pastoreando os líderes da igreja cristã de todas as épocas e, em cumprimento às ordens do Senhor,
a exemplo do que fez Paulo diante dos presbíteros em Éfeso, Atos 20, 28. O termo pastor é uma metáfora do Antigo Testamento e, juntamente com as demais expressões de liderança espiritual na igreja, presbítero, supervisor, bispo, ancião, aplica-se ao cuidado amoroso, respeitoso e dedicado de um servo ao Senhor em favor de sua comunidade, rebanho local. Atos 20, 17. Tito 1,7. Embora Pedro tivesse plena autoridade apostólica e fosse amigo íntimo de Cristo, os anos de caminhada com o Espírito Santo ensinaram a ser um verdadeiro cidadão do céu, onde o exaltado é o menor e o mais humilde. Pedro, uma das colunas da igreja, não se coloca diante dos líderes cristãos locais com despotismo ou qualquer arrogância. Antes, oferece seu ombro amigo e suas orações sinceras, bem como seu exemplo, literalmente em grego, figura de Cristo, tipo ou modelo, para fortalecimento da fé dos irmãos. Pedro foi martirizado por ordem de Nero no final da década de 60 depois de Cristo, por defender a genuína fé cristã. Todavia, assegura a todos os pastores que, como ele, se submeterem à vontade do Senhor, receberão as mais preciosas recompensas do reino eterno de Deus. Mateus 16, 24 a 27. Pedro trata sobre humildade e respeito. Capítulo 2, versículo 13 a capítulo 3, versículo 6. Esta passagem, entretanto, é dirigida especialmente aos líderes espirituais da igreja. Pedro, um rebelde quando jovem, agora escolado pelo Espírito de Cristo e pela vida, evoca a atitude de Cristo ao lavar os pés dos discípulos. João 13, 6 a 9, Provérbios 3, 34. O socorro do Senhor nos alcançará no momento exato, mesmo que o nosso ver já seja tarde. Lucas 4, 11. Pedro sabia muito bem o quanto é difícil ficarmos alertas e despertos durante toda a nossa peregrinação. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8. Os crentes não devem olhar somente para suas próprias vidas, famílias e igrejas locais, mas levantar os olhos e contemplar a fraternidade evangélica em todo o mundo. Devemos nos solidarizar com os cristãos de todas as culturas sobre a terra. A graça do Senhor é abundante, generosa e poderosa para nos guardar a todos. Gálatas 1:3, Efésios 1:2. O irmão Silvano, também conhecido como Silas, era amigo e escriba de Pedro, proporcionando uma correta redação aos pensamentos do apóstolo. Atos 15, 22 e 40. No século I d.C., Babilônia era uma pequena cidade à beira do rio Eufrates, região onde hoje se situa o Iraque. Apesar de alguns teólogos julgarem que Pedro esteja se referindo de forma enigmática à cidade de Roma, há fortes indícios de que ele fala literalmente dos irmãos babilônicos, ribeirinhos ao Eufrates. O termo Babilônia, como figura de Roma, só vai aparecer nos textos do Apocalipse por volta do ano 95 d.C. Pedro tem tanta consideração por Marcos como discípulo amado que o chama de filho na fé. 1 Timóteo 1:2, Atos 12, 12, 25. O ósculo santo, ou beijo fraternal, era a forma tradicional como os orientais se saudavam, em sinal de submissão e respeito na época de Pedro, e até hoje em alguns países. Pedro termina essa carta enfatizando a profunda união dos crentes com Cristo, conceito básico para a correta compreensão de todo o conteúdo da carta. 1 Coríntios 16, 20, Romanos 16, 16, Efésios 6, 23, 24. Segunda carta de Pedro, introdução. O autor apresenta-se com clareza e humildade, como Simão Pedro, escravo, servo e apóstolo missionário de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1.
emprega o pronome na primeira pessoa do singular, enfatizando o caráter intimista e pessoal de sua mensagem, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Afirma ter presenciado o milagre da transfiguração de Cristo e a visão da glória do Senhor, capítulo 1, versículo 16 a 18. Experiência das mais marcantes em sua vida e que havia influenciado seu ministério apostólico até aquele momento, quando já idoso e prestes a concluir sua peregrinação na terra, sob o martírio romano que se avizinhava, escreveu amorosa e esperançosamente a seus filhos na fé. Curiosamente, segundo Pedro, foi menos conhecida e reconhecida pelos pais da igreja do que 1 Pedro, apesar da leve menção que 1 Clemente faz acerca dela em algumas de suas obras publicadas por volta do ano 95 depois de Cristo. Orígenes, 185 a 253 depois de Cristo, e Eusébio, 265 a 340 depois de Cristo, levantaram algumas dúvidas sobre a autoria e canonicidade da obra, especialmente por causa da linguagem simples, extremamente humilde e do uso de uma gramática grega muito inferior à empregada em 1 Pedro. Para muitos pesquisadores e biblistas atuais, Pedro contou com a erudição de Silvano, seu discípulo e amanuense, na redação da primeira carta. Fato que não ocorreu nessa última carta do apóstolo, na qual percebemos um homem de Deus ainda mais amadurecido espiritualmente, cheio de fé e esperança, desejoso de falar franca e pessoalmente do fundo do seu coração, pleno do Espírito Santo. A sua amada igreja, usando suas palavras e expressões prediletas, dispensando ou não podendo contar com a interveniência de um especialista em gramática e língua. Se por um lado, 1 Pedro é uma carta de encorajamento diante das aflições e sofrimentos dessa vida, segundo Pedro é a epístola da verdade. Em sua primeira mensagem aos cristãos, Pedro alimenta as ovelhas do Senhor, oferecendo orientações pastorais e práticas sobre como lidar com as crises e perseguições. 1 Pedro 4,12. Em sua última carta canônica, entretanto, o apóstolo de Cristo ensina a igreja a enfrentar e vencer os falsos mestres e doutrinas heréticas que vivem tentando e atacando os cristãos desde o início da igreja. Pedro exorta seus filhos na fé a viverem com sabedoria cristã, uma combinação sadia de teologia bíblica e praxe cristã. O apóstolo estimula a igreja a perseverar no crescimento espiritual em Cristo, capítulo 1, a combater os precursores do gnosticismo e outras formas de falsos ensinos e heresias, capítulo 2, e a desenvolver um estilo de vida cristã de vigilância pessoal e bom testemunho ao mundo, certos de que o glorioso retorno de Jesus Cristo é iminente. Capítulo 3. A última carta do apóstolo Pedro à igreja foi escrita próximo do final de sua peregrinação na terra, capítulo 1, versículo 12 a 15, e não muito tempo depois de haver publicado sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1. Como a história nos informa, Pedro foi martirizado sob as ordens expressas de Nero e sua morte deve ter acontecido antes do ano 68 depois de Cristo. Sendo assim, a maioria dos eruditos da atualidade acredita que o apóstolo tenha escrito segundo Pedro entre os anos 65 e 68 depois de Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudação. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas
no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Porque não conseguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Comentário do capítulo 1. Pedro usa originalmente o termo grego escravo ou serviçal para demonstrar sua devoção a Jesus Cristo como Deus e Salvador. Romanos 9:5. Pedro foi o primeiro dos discípulos a proclamar a grande confissão de fé acerca da plena deidade de Jesus. Mateus 16:16. O melhor antídoto contra as filosofias e doutrinas heréticas é uma teologia bíblica fundamentada na verdade, isto é, em Cristo. Gálatas 1:3, Efésios 1:2. Particularmente nessa carta, vemos Pedro combater os pensamentos anticristãos que estavam sendo fomentados em sua época. Pedro responde aos gnósticos, aqueles que acreditam que o conhecimento, saber, é o divino caminho e a raiz da felicidade universal, que o próprio Deus colocou à disposição do ser humano mediante a pessoa e obra de Jesus Cristo, tudo o que necessitamos para a salvação e o desenvolvimento da vida espiritual como cidadãos do reino. O conhecimento teológico cristão deve produzir santidade,
Colossenses 1, 9 a 12. O Senhor nos convida a coparticipar de sua natureza e nos libertarmos da corrupção. O crente deve subir a escada da santificação, depositando totalmente sua fé pessoal em Cristo, o Salvador. Efésios 2, 8 e 9, demonstrando as virtudes próprias dos salvos, motivadas pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Conhecendo dia a dia o Senhor e sua palavra, deixando seu caráter e personalidade serem moldados pelo Espírito. Gálatas 5, 23. Seguindo a Cristo sob qualquer circunstância. Mateus 24, 13. Alimentando um coração piedoso. 1 Timóteo 6, 3 a 11. Testemunhando o amor fraterno. 1 Coríntios 13, 13. A demonstração pública de um caráter correto e a realização de boas obras é uma das evidências mais claras da verdadeira conversão e submissão de uma pessoa ao senhorio de Cristo. A autenticidade da nossa fé é confirmada na medida em que manifestamos as virtudes cristãs. Gálatas 5, 6. Os crentes que assim proceder nunca deixarão de perseverar. A expressão original grega entrada neste versículo comunica a ideia de ingressar em grande triunfo. Segundo alguns pais da igreja, como Irineu, o evangelho escrito por Marcos preserva as reminiscências de Pedro. Pedro afirma que sua mensagem baseia-se em dois fundamentos. Ele acompanhou pessoalmente a Jesus em seu dia a dia na terra e presenciou, juntamente com João e Tiago, o milagre da transfiguração como prenúncio efetivo do reino. Mateus 16, 28. E o testemunho fidedigno e inerrante da palavra de Deus. Mateus 9, 28 a 35. Pedro faz uma clara afirmação sobre a inspiração das Escrituras. Deus foi origem e conteúdo da Bíblia, de modo que suas páginas transmitem o que o Senhor revelou aos seus autores. Uma vez que a profecia vem exclusivamente do Espírito de Deus, a interpretação correta depende do autor e da sua intenção comunicada consistentemente ao longo de toda a Bíblia, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 2. A destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação entre o caminho da verdade. Haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos, que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo? De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-as exemplo do que sucedera aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes,
Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas, que à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer em entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro, prometendo-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Comentário do capítulo 2. Sempre existiram falsos mestres e profetas no meio do povo de Deus, insuflados por Satanás, com a intenção de desviar os crentes do caminho do Senhor. Êxodo 32, 8. O Novo Testamento está repleto de advertências quanto aos falsos pregadores que já estavam infiltrados na igreja primitiva, pervertendo a teologia bíblica dos apóstolos e das Escrituras. O número e as artimanhas dos falsos mestres crescem uma vez que nos aproximamos do final dos tempos. Mateus 24, 4, 5 e 11, Atos 20, 29 e 30. Embora a morte e a ressurreição de Cristo tenham pago a condenação dos seus próprios pecados, não significa que todos os falsos mestres fossem cristãos, pois muitos não aceitavam o sacrifício vicário do Senhor, nem a Cristo como Salvador pessoal. Quanto mais a sociedade se afasta da reverência a Deus e a sua palavra, mais se entrega à imoralidade, rebeldia e à confusão mental e espiritual. A única forma de evitar o caminho da destruição pessoal e absoluta é agarrar-se à graça salvadora de Cristo, que no momento está à disposição de todos nós. Salmo 119, 30. Dos anjos caídos, Lúcifer se tornou Satanás, o líder maior dos inimigos de Deus. Os demais demônios se tornaram seus escravos. Pedro usa a expressão grega tártaro, um termo clássico usado para indicar o lugar de castigo eterno, mas que aqui tem um sentido muito mais amplo, significando uma área intermediária, onde os mais terríveis anjos caídos foram aprisionados e aguardam a sentença final. A Bíblia não explica o motivo pelo qual alguns anjos diabólicos estão aprisionados e outros continuam livres e servindo a Satanás.
O juízo a que Pedro se refere está associado ao juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, 11 a 15. Foram salvos Noé e mais 7 pessoas, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. 1 Pedro 3, 20. Os hereges da época de Pedro serão punidos por 2 razões principais. Estavam entregues ao mesmo tipo de aberração moral dos antigos sodomitas, em que sua volúpia homossexual ousaram ofender e atacar os próprios anjos do Senhor. Gênesis 19, 1 a 5. E não respeitaram a palavra de Deus proferida por seus servos, chegando a ponto de blasfemar contra os mensageiros, anjos do Senhor. Judas 8 a 10. Até mesmo os anjos consagrados ao Senhor, que defendem a verdade e têm maior poder que os anjos caídos, não usam do direito que possuem para levantar acusações contra os anjos maus e inferiores. Pedro refere-se às pessoas que alegam ter um conhecimento além do normal, como os esotéricos e gnósticos da época, porém, em suas atitudes cotidianas, demonstravam flagrante ignorância e grosseria. Até mesmo os pagãos mais sórdidos praticavam suas ações corruptas e imorais, acobertados pelo manto das trevas. 1 Tessalonicenses 5, 7. Esses hereges, precursores do gnosticismo, entretanto, manifestavam de forma absolutamente desavergonhada suas malícias e comportamentos torpes nas reuniões dos crentes e até nas chamadas festas do amor fraternal cristão, em grego transliterado ágape, que na igreja primitiva acompanhavam a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20 a 34. O profeta Balaão, por interesses financeiros, tomou a decisão de amaldiçoar o povo de Israel, apesar da proibição do Senhor. Números 22, 21 a 35. Os falsos mestres e pregadores da época de Pedro estavam extorquindo o dinheiro dos crentes ingênuos. Pedro, então, relembra a história da jumenta que Deus usou para repreender Balaão a fim de desmascarar os falsos profetas que devastavam a igreja do Senhor. Os olhos dos falsos mestres são cheios de adultério, não apenas lascivos, mas também intelectuais e principalmente espirituais, adulterando a verdade com mentiras e falsas inferências. Tito 1,14. Assim como os leões buscam atacar os seus filhotes e adultos machucados entre suas presas, os sedutores falsos pregadores procuram ganhar para si os recém-convertidos e os imaturos na fé em Cristo. Na verdade, os falsos mestres querem liberdade para agir com absoluta licenciosidade, sem prestar contas de seus atos escusos a ninguém, ainda que não reconheçam, são escravos do pecado e de suas próprias paixões descontroladas e necessitam urgentemente do verdadeiro arrependimento em Cristo. 1 Coríntios 6, 12 e 13, Gálatas 5, 13. Algumas pessoas conhecem a Igreja e o Senhor, e por começarem a andar na boa influência dos crentes e aplicarem os princípios, santos mandamentos da palavra ao seu estilo de vida, passam a vivenciar os aspectos de uma nova vida. Entretanto, na verdade, não nasceram do Espírito Santo, João 3, 5 a 18, no íntimo de seus corações, e por isso, com o passar do tempo, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações, e sucumbem às suas próprias concupiscências. O crente sincero, nascido de novo, recebe o Espírito Santo em seu coração, e ainda que lute a vida toda contra a carne e o diabo, está selado em Cristo para sempre e jamais perderá sua salvação. João 10, 27 a 30, Romanos 8, 28 a 39. O cristianismo, na época dos apóstolos, era conhecido como o caminho, Atos 9, 2, Atos 18, 25. Apenas um banho não altera a natureza de um ser impuro e que tem prazer no pecado, somente a regeneração. Provérbios 26, 11, Romanos 8, 28 a 39.
Capítulo 3. A promessa do Senhor é segura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar, com essas recordações, a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardeis estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dele. Considerai a longanimidade do nosso Senhor. Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Comentário do capítulo 3. A maioria dos cristãos carece mais de ser relembrada das verdades bíblicas fundamentais do que informada. Os dias que marcaram a primeira vinda de Cristo e o início da Igreja são considerados os últimos dias em relação aos dias preliminares e preparatórios do Antigo Testamento. A era cristã é o período escatológico da história da humanidade e o auge do cumprimento das profecias bíblicas. Os precursores do gnosticismo procuravam minar a fé dos cristãos, argumentando que já havia passado muito tempo desde a morte de Jesus e de alguns de seus grandes discípulos, como Estevão, Tiago, irmão de João, e outros, Hebreus 13:7, e tudo continuava como no tempo dos patriarcas do Antigo Testamento. Essa forma de pensar os levava a suporem e pregarem que Deus não interfere na terra nem na história humana. Pedro
desmascara o sofisma usado pelos falsos mestres, afirmando que é impossível que alguém desconsidere o dilúvio e tantos outros eventos portentosos. Êxodo 13, 21. Êxodo 14, 21. Com intervenção de Deus. Os gnósticos estavam tentando a todo custo evitar que a fragilidade e a falsidade de seus argumentos se comprovassem. A palavra de Deus é criadora e poderosa, separando e discernindo os elementos e a própria alma humana. Hebreus 4:12. Assim como nos dias de Noé, o juízo do Senhor certamente virá sobre nossa atual civilização e consumirá todos aqueles que não acolheram a graça salvadora de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Gênesis 7, 11. Para Deus, seus propósitos são mais importantes que o tempo e o espaço. Deus não se limita aos parâmetros existenciais próprios da humanidade. Por isso, sua longanimidade, bondade, misericórdia e justiça são incompreensíveis pela natureza ímpia e impaciente do ser humano. Salmo 94. Temos aqui mais um eco das palavras de Cristo, Mateus 24, 43. Agora numa linguagem apocalíptica, como nos textos de Apocalipse e Daniel. Os profetas escatológicos tiveram visões e revelações de eventos e tecnologias milhares de anos à frente do seu tempo e, portanto, valeram-se de figuras de linguagem para comunicar os fenômenos que anteviam. As energias atômicas e os elementos presentes em todo o universo, tais como os conhecimentos hoje, tais como os conhecemos hoje, hidrogênio, oxigênio, carbono, hélio, foram traduzidos simplesmente como terra, ar, fogo e água, por exemplo. Pedro conclui a destruição dos argumentos gnósticos com uma pergunta retórica, cuja resposta é óbvia. Se o mundo, com todos os seus elementos e construções humanas, vai transformar-se em cinzas, o que será de nós como indivíduos? Essa reflexão deve nos conduzir urgentemente aos pés de Cristo, em arrependimento, santidade, por nossa arrogância e demais pecados, e a abraçarmos com júbilo e dedicação, piedade, a graça salvadora, que ainda está sendo oferecida por Deus a todo o mundo. Mateus 25, 13. O dia do Senhor é uma expressão sinônima de o dia de Deus, pois ambas caracterizam o mesmo evento histórico, Apocalipse 16, 14. De fato, esse dia pode ser apressado pela ação direta do povo de Deus ao se dedicar à construção da arca, isso é, a evangelização dos povos em todo o mundo. O Senhor, em sua longanimidade, está esperando por todos aqueles que sinceramente virão a receber seu perdão e a graça da vida eterna em Cristo. Atos 3, 19 e 20. A oração e um viver dirigido pelo Espírito Santo também são elementos que cooperam para o raiar do dia do Senhor Todo-Poderoso. Mateus 6, 10, Isaías 34, 4. Portanto, os salvos não devem torcer por calamidades nacionais e mundiais, mas sim cooperar para a evangelização e santificação de todas as demais pessoas sobre a face da terra. Haverá novos céus e nova terra, ou um mundo renovado, onde a justiça viverá conosco. Apocalipse 21, 1, Isaías 65, 17. Nada será mais maravilhoso e consolador do que receber um elogio do próprio Senhor Jesus por termos expressado nossa fé sincera mediante atos de justiça e bondade durante nossa difícil peregrinação pela terra. A paz do cristão é um presente de Deus por conta de sua justificação em Cristo, Romanos 5:1. Entretanto, é possível manchar, riscar e até quebrar essa paz se insistirmos em viver de forma contrária à vontade expressa de Deus. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Pedro alimentava a mais elevada consideração pela vida e ministério do apóstolo Paulo e fez questão de atribuir aos escritos bíblicos de Paulo a mesma autoridade inspirada por Deus nos textos sagrados do Antigo Testamento, 2 Timóteo 3, 16.
terminamos aqui a leitura da primeira e da segunda carta do apóstolo Pedro. Desejando a todos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre nos nossos corações, nos dê a graça de um coração arrependido, de um coração fiel, de uma fé verdadeira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a nossa voz não se cale, para que nós possamos evangelizar e que Cristo volte o mais rápido possível. Maranata, vem Senhor Jesus.